Ok. Já vimos que exponencial de z, ou exponencial de x mais y, é definida como exponencial de x, exponencial de y, e o que aparece de novo, que é exponencial de y, já viu que é cosseno y mais i seno y. Observe que funções de uma variável complexa dão valores complexos, significa que eu precisaria de 4 eixos para poder representar. Uma maneira mais ou menos simples de entender uma função complexa é você trabalhar com 2 planos. Esse aqui é o z plano, que é o plano das variáveis de entrada, e esse aqui é o w plano, que é o valor, que é o plano das variáveis de resposta, ou da função resposta. Por exemplo, tomo os pontos 2i e menos 2i. Na verdade, 2 e menos 2 no eixo imaginário. Bem, aplique a esses pontos a função z quadrado. 2i quadrado, número menos 4. E menos 2i quadrado, também número menos 4. Uma maneira de você ter intuição sobre funções complexas é colocar figuras ou regiões complexas e verificar como a função atua na transformação dessas regiões. Mais adiante no curso a gente vai trabalhar um pouco melhor esse conceito. Por enquanto, a gente está interessado em dar definições de funções como função seno, cosseno, etc. O procedimento que vai ser adotado aqui é uma analogia chamada de continuação analítica. Ela tem toda uma teoria matemática por trás, mas a grosso modo significa você definir funções complexas pelo seu equivalente real, utilizando, por exemplo, a função exponencial, que é uma função bem conhecida. Então observe a função exponencial de iθ. Ela é cosseno θ mais i seno θ. Exponencial de menos iθ, cosseno de menos θ, que é cosseno θ, mais i seno de menos θ. Como seno de menos θ é menos seno θ, eu vou ter a expressão. Um adendo, exponencial de iθ conjugado é a mesma história de exponencial de menos θ. Isso fica como exercício a demonstração, mas essencialmente é verificar que cosseno de θ e cosseno de menos θ são o mesmo valor, e seno de θ e seno de menos θ têm o mesmo valor com sinais trocados, porque cosseno é uma função par e seno uma função ímpar. Bem, se eu somar essas duas equações, vamos chamar essa equação aqui de equação 1 e essa de equação 2. Se eu somar a equação 1 com a equação 2, o que eu vou obter é exponencial de θ, exponencial de menos iθ. Seno vai cancelar com seno, por conta dos sinais trocados. E eu vou ficar com o cosseno duplicado, ou seja, eu posso escrever o cosseno de um ângulo real, esse θ é um ângulo real, como sendo a função exponencial complexa, a soma das funções exponenciais complexas de iθ e de menos θ, dividido por 2. De maneira bem análoga, se eu subtrair a equação 1 da equação 2, o que eu obtenho é exponencial de iθ menos exponencial de menos iθ igual a, os cossenos vão se cancelar, menos com esse menos vou ficar mais, eu vou ter 2 vezes i vezes seno θ. Só um adendo, como
exponencial de θ conjugada a exponencial de menos θ, essencialmente essas duas propriedades são obtidas por z mais z conjugado duas vezes a parte real de z e z menos z conjugado igual a 2 vezes i, parte imaginária de z. Bem, mas continuando a nossa analogia, eu fico com seno θ, exponencial de θ menos exponencial de menos iθ sobre 2i. Bem, isso não me dá uma maneira de calcular seno e cosseno para θ complexo, mas me permite dar uma definição. A nossa definição vai ser seno do ângulo z é exponencial de z menos exponencial de menos iz dividido por 2i, e cosseno do ângulo z exponencial de z mais exponencial de menos iz sobre 2. Analogamente, seno hiperbólico de z vai ser definido como exponencial de z menos exponencial de menos e sobre 2. Observe que o que eu fiz foi retirar o i dessa definição, do mesmo jeito, cosseno hiperbólico de z, exponencial de z, exponencial de menos e somado, dividido por 2. Nos próximos vídeos vamos ver alguns exemplos de cálculo de seno e de cosseno, algumas propriedades de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, algumas propriedades que continuam para seno e cosseno hiperbólico, valendo tanto quanto valiam no caso real, e algumas propriedades que vão deixar de valer no caso complexo, apesar de valerem no caso real.